was on fire, no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I'd never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. Eu acredito que é o tempo, né, velho? O tempo passa, você acaba tendo outras prioridades e acaba que você não tem o mesmo desempenho quanto antes. Mas, em compensação, há uma coisa que eu nunca faço e eu nunca vou fazer. Alguns caras, quando não jogam mais futebol frequentemente, quando eles voltam, eles fazem uma coisa: eles maltratam a bola. E isso eu não faço. O biohacking. É biohacking, cara. Biohacking. Cara, então, biohack, basicamente ele se consiste em você hackear o seu próprio corpo, fazendo você se tornar alguém mais produtivo. Só que, pra ser bem honesto com você, eu te aconselho você ir no YouTube e pesquisar sobre esse assunto. Ou no Google, sei lá onde. Porque eu não me considero um especialista. Longe disso. Eu te aconselho a buscar pessoas que vivem 100% disso. Sejam realmente os mais experts desse assunto. Há centenas de caras que já falam sobre esse conteúdo na internet. Só que o que acontece? Alguns falam, mas não aplicam esse tipo de conteúdo. E se eu viesse aqui falar sobre isso, me tratando como um especialista, eu seria jogado basicamente num balde de pessoas que não aplicam este conteúdo. Então, o que eu faço é, eu posto esse tipo de conteúdo aqui nos stories basicamente pra... eu tô estudando esse tipo de conteúdo. E por quê? Porque eu quero ser alguém melhor. Eu quero evoluir todas as áreas da minha vida. Se você tá vendo esses stories e você quer evoluir também, então pesquise por esse conteúdo e busque melhorar você mesmo. Agora, eu não posso vir aqui falar como se eu fosse um especialista. Então, por isso que eu falo, estude esse conteúdo. E eu posso até indicar alguns nomes aqui sobre o biohacking. Pessoas que vivem 100% biohacking. Então, número 1, Rodrigo Barbie, é o biohacking do Brasil, talvez tenha sido o pioneiro desse assunto aqui no Brasil. E o pai do biohacking, David Asprey, deve ser um norte-americano, mas que foi o pioneiro, o pai do biohacking, considerado por muitos aí no mundo, ok? E entenda, não é uma má resposta, é apenas um conteúdo que eu estudo, mas que eu não sou um especialista para falar 100% disso. Até coloquei nos meus stories que são hábitos que essas pessoas indicaram, e eu apenas coloquei para ficar melhor visível, não só para mim, mas também para quem tiver um tipo de interesse nisso. Então, se você tiver alguma dúvida, vá lá nos meus destaques e olha esse tipo de conteúdo e estude também. Mas, cara, eu fiquei muito contente com a sua pergunta. Eu gosto muito de falar sobre conteúdos de autodesenvolvimento pessoal. Talvez tenha sido a pergunta mais inteligente desse box. Então brindaremos. Tem. Inclusive, que bom que você gostou dos últimos que eu havia recomendado aí alguns dias atrás. E fica atento. Vou recomendar mais alguns nos próximos stories. Filme número 1. Wall Street, Poder e Cobiça. Wood Fox é um jovem corretor ambicioso. Depois de várias tratativas, ele consegue falar com Gordon Gekko, o maior investidor de ações dos Estados Unidos naquela época.
Depois de várias tentativas, eles entram em acordo e fazem múltiplos milhões de dólares em ações. Mas acontece que Gordon Gekko, depois de um acordo, tenta comprar a BudStars, empresa do pai ou melhor, a empresa na qual o pai do Bud Fox, juntamente com outros trabalhadores, estavam trabalhando. A missão de Gekko era demolir essa empresa. Fox consegue artifícios para prender Gekko. O segundo filme é a continuação do primeiro, Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Após cumprir sua pena por fraudes financeiras, Gordon Gekko sai da prisão. Ele agora começa a escrever livros sobre o mercado financeiro e como isso poderia mudar a vida das pessoas. Isso atrai a atenção de um jovem chamado Jack Murray. Jack Murray consegue abordar Gekko com um único pretexto. Ele era casado com a filha de Gordon. Ele utiliza isso ao seu favor para propor um acordo. Enquanto Gekko ajudava ele a solucionar um caso, ou melhor, reerguer uma empresa, ele ajudaria Gekko e sua filha se reconciliarem. O que esse jovem não imaginava era que Gekko tinha uma intenção maior. Apesar de querer sim se reconciliar com sua filha, ele tinha algo a mais. Ele queria voltar ao poder. E para isso, ele manipulou muito bem esse rapaz, até perceber que ele seria avô. Ele teria um neto. Esse filme é uma aula sobre como alguém que já esteve no poder está disposto a fazer para se reerguer. O terceiro filme, Advogado do Diabo. Este eu não vou fazer um resumo, mas é uma aula sobre persuasão. O quarto e último filme, Carros Usados, Vendedores Pirados. Esse filme é um ouro para quem vende, para vendedores. Excelente filme. Todos esses filmes são filmes para você despertar o seu lado mais persuasivo, mais vendedor e mais capitalista. Pô, cara, valeu, tamo junto. Inclusive, ser compreensivo é uma das habilidades que eu mais gosto, porque na hora de me conectar com alguém, de fazer um network ali, isso é fundamental para até mesmo para ouvir, né, a história da outra pessoa. E eu aprendi a ser muito compreensivo e é por isso que eu faço muito network. Logicamente, eu sei muito bem filtrar as pessoas com quem eu quero me conectar de fato, mas isso não me impede de saber, né, as histórias das outras pessoas também. Então, é muito importante ter essa habilidade aí. Valeu. É pelo branding. O branding está linkado a mais oportunidades e a mais visibilidade, que também está linkado a VSM. Se você não sabe o que significa, pesquise. Sempre tem um, né, velho? Sempre tem um. Cara, na boa, eu não respondo mais esse tipo de pergunta, cara. Por favor, pare de estar mandando esse tipo de pergunta, cara. Por favor, velho. Assim também como aquelas... Como você tá? Oi, tudo bem? Cara, desculpe, mas eu não respondo mais esse tipo de pergunta. Eu não mais respondo esse tipo de entrevista de emprego, velho. Pô, tá chato já, cara. Pô, cara, numa boa. Eu não falo mais sobre esse tipo de conteúdo, cara. As pessoas mudam. Elas evoluem. E comigo não é diferente. Eu quero falar de outros assuntos agora. Eu quero falar de empreendedorismo, de, sei lá, de oratória, comunicação, sedução, biohacking. Porra, se você não está alinhado com esses propósitos, com esse objetivo, eu realmente... Já vai, só um segundo. Eu realmente não sei o que você estava... Já vai. Só um segundo, pessoal. Já vai. Já vai, pai. Seja breve. Não é possível. Não é possível. Você veio.
Você viu, cara? Você viu?